Bom dia, nono ano. Turma, dando continuidade no nosso capítulo, né, que se chama Fundamentos da Ecologia. Hoje iremos falar especificamente sobre a questão da cadeia e teia alimentar. Antes de falar, gente, de cadeia e teia alimentar, é importante que a gente entenda, né, a questão do fluxo de energia nos ecossistemas, né, que é muito importante, né, para a ecologia. E isso de respeito exatamente ao que? A energia, né, que vai ser passada, né, de um organismo para outro, né? E vai ser passada exatamente por meio do que? Das cadeias e das teias alimentares. Ó. Bem aqui temos uma imagem de deixa eu colocar aqui, de uma cadeia alimentar, né? Cadeia alimentar, gente, ela vai representar exatamente o que? As relações de alimentação, né, estabelecida entre os seres vivos, né? Vamos incluir o quem nessas cadeias alimentares? A gente vai ter os produtores, vamos ter os como os consumidores e vamos ter os decompositores, gente. A partir do produtor, gente, né, cada organismo dessa cadeia, né, vai se alimentar daquele que precede, né, ao outro. Quer dizer, ó, temos aqui essa imagem, ó, que a gente vai analisar aqui, ó. A seta, gente, tem que prestar atenção na seta, ó. A seta, ela vai estar sempre apontando para um ser, ó, que se alimenta do outro. Ó, essa seta aqui, ó, ela vai apontar por o animal da frente, onde está exatamente apontando a seta, vai se alimentar daquilo que está atrás, viu? A gente tem que entender a posição da seta para a gente não estar perdido nessa questão da cadeia e da teia alimentar, né? Portanto, gente, uma cadeia alimentar, ela vai começar exatamente aonde? Ó, pelo produtor, né? Quem é que seriam os produtores, gente? Vai ser aqueles seres que produzem seu próprio alimento, que no caso vai ser quem? As plantas, né? Em seguida, a gente vai ter o quê? Os consumidores, né? A gente vai ter uma ordem, consumidor primário, se for o primeiro, secundário, se for o segundo, terciário, se for o terceiro, e assim, né, quaternário, quintenário e assim sucessivamente, né? O produtor primário, gente, como o primeiro da cadeia alimentar é o produtor, então o produtor primário sempre vai ser um animal que herbívoro, um animal que come planta. E a partir do consumidor secundário, né, em diante, aí já vamos ter os seres, né, os animais que são considerados animais carnívoros, né, o que se alimentam de carne, né? E a cadeia alimentar, gente, ela segue uma sequência, né, linear. Eu vou ter o quê? Um representante de cada. Tipo, eu vou ter um consumidor primário, um secundário, um terciário. E os consumidores, gente, vai depender do tamanho dessa cadeia alimentar. Eu posso ter uma cadeia alimentar só com 3 componentes, só com 4 componentes, com 5 componentes, com 10 componentes. Vai depender, né, do tamanho da cadeia alimentar, né? E você também pode encontrar, gente, algumas cadeias onde a gente não vai ter o último representante, que no caso é os decompositores. Que nos casos os decompositores vão ser quem? Os animais, né, que fazem a decomposição, né, do meio ambiente, né, da matéria morta, que no caso vai ser quem? Os fungos e as bactérias. Indo agora, gente, para ter alimentar, né, nossa sequência, né, da cadeia alimentar. O que é que seria, né, temos uma imagem aqui, o que é que seria essa teia alimentar, gente? A teia alimentar vai ser as interações mais complexas, né? Ela vai ser representada por várias redes, né? A gente vai imaginar uma teia de aranha, né? Então, uma teia alimentar, ela é composta por várias cadeias alimentares ligadas, né, uma na outra, né? Onde um animal, né, onde um único animal, na teia alimentar, ele pode ser um consumidor primário, como pode ser o consumidor secundário ou terciário, a gente vai perceber isso aí, né? O texto que temos aqui embaixo é falando, né, o que a tia já acabou de falar, né, que o produtor vai ser aqueles animais autótrofos, né, que vai ser aqueles seres que produzem seu próprio alimento. Vamos ter os consumidores primários, que são aqueles animais que se alimentam, né, dos vegetais, e vamos ter os consumidores secundários em diante, né, que vão ser os que se alimentam de outro tipo, né, os outros seres vivos, né. Como eu falei, gente, uma teia alimentar
um representante, ele pode se colocar em várias situações, ó. Se a gente analisar aqui, ó, tá? A gente começar bem por aqui, ó, nesse caso aqui do rato, vamos bem aqui, ó. A planta, né, é o produtor, né? Esse rato aqui, ó, ele vai ser o quê? Produtor, né? Consumidor primário. Indo para cá, ó, vamos ter a cobra, que no caso a cobra vai ser consumidor o quê? Secundário, e o gavião vai ser consumidor terciário. Se a gente for analisar bem por esse lado aqui, ó, planta, né, a árvorezinha, o rato, ele é consumidor primário, né? O gato selvagem, ó, a localização da seta, ó, consumidor secundário, e temos aqui o leão, vai ser consumidor terciário. Ó, temos o leão aqui como consumidor terciário. Vamos prestar atenção, gente, na questão do leão, a gente entendeu. Por essa cadeia alimentar aqui, o leão é consumidor terciário. Se eu for por aqui, ó, produtor a planta, o bode vai ser consumidor primário. Eu indo por essa seta de cima, ó, essa seta vai até, ó, o leão. E o leão aqui vai ser consumidor secundário. Então, o que é que a gente tem que entender, né? Que eu quero que vocês prestassem atenção no leão. Porque um mesmo ser, né, componente na teia alimentar, ele pode seguir várias posições. No caso, o leão aqui, eu mostrei, por um lado, ele foi consumidor, né, terciário, e pelo outro lado, ele foi consumidor secundário, né? E isso pode acontecer com vários seres numa teia alimentar. Uma teia alimentar nada mais é do que a união de várias cadeias alimentares ligadas uma na outra. É muito importante, gente, que ao pegarmos, né, uma teia alimentar, principalmente, a gente numere ela. Tipo, você pode colocar um pezinho, né, que vai representar o produtor, aí pode colocar um C1, né, que é o consumidor primário, C2. Você fazer isso com todos os seres da teia alimentar, que fica melhor da gente entender, né, as questões. Né? A gente numera essa cadeia, essa teia, perdão, né? Você olha quem é o consumidor primário, secundário, vai numerando, que fica melhor para se entender as questões né, as questões que vão ser colocadas, tá bom? Então, gente, qualquer dúvida, vocês me procurem no privado, tá certo?